Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Quantos trouxeram uma Bíblia? Abra comigo, por favor, no texto de exposição hoje, que é o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e vamos ler do versículo de número 14 ao versículo de número 22. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14 ao versículo de número 22. Vamos falar sobre a relevância do fervor espiritual, tá bom? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Pode se sentar. Irmãos, vocês, ao longo das últimas semanas, devem ter visto excelentes expositores da Bíblia explicar, argumentar, ver o descortinar das primeiras 6 cartas das igrejas sobre a Ásia Menor. Não se esqueça que todas as 6 cartas, completando a 7ª que eu vou falar aqui hoje, são 6 cartas dirigidas aos anjos das igrejas. Essa expressão remete à ideia de que realmente era dirigida ao corpo e à liderança da igreja. Uma segunda consideração é o que Jesus está fazendo ao revelar para João a real situação dessas igrejas. Jesus não estava dando a sua opinião nas igrejas da Ásia Menor, porque quem tem opinião sobre a igreja sou eu e sou você. Jesus estava apresentando o diagnóstico daquela igreja. Quando nós observamos cartas dirigidas às igrejas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Tiatira, de Filadélfia e, por fim, e última, de Laodiceia, nós vamos perceber que Jesus, em nenhum momento, tratou justamente sobre as consequências das igrejas. Ele era um Deus e é um Deus que, quando trata, ele trata na causa de quais eram os problemas que estavam assolando as igrejas. Você já deve ter visto pregadores explicar sobre igrejas que diziam que estavam vivas, mas para Jesus estava morta. Você já deve ter visto e ouvido pregadores dizerem de igrejas que eram pobres para com os homens, mas era rica para com Deus.
Você certamente deve ter visto pregadores abordar documentos iguais foram escritos à igreja de Éfeso, uma igreja de uma boa teologia, uma igreja de uma excelente ortodoxia, uma igreja que teve o seu corpo de obreiros elogiado pelo próprio Deus, uma igreja que ganhou um elogio fantástico, e Deus elogiou o pastor da igreja, pois ele provava aqueles que diziam ser apóstolos e não eram, mas Jesus simplesmente deu graça e aquele pastor achou todos os falsos apóstolos e os pegou nas suas mentiras. Mas ao mesmo tempo, como na igreja de Éfeso, você viu simplesmente Jesus mostrar e demonstrar sobre quais eram as suas críticas. É assim que estão estruturadas as 7 cartas da igreja maior, as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor. Jesus, para todas elas, ele começa se apresentando quem ele era. Para algumas dessas igrejas, ele começa dizendo: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro, eu nas minhas mãos tenho as chaves da morte e tenho a chave do inferno. Logo após, para as igrejas que recebiam elogios, Jesus as elogiava, como a bem da verdade eu acabei de citar o caso da igreja de Éfeso. Para algumas das igrejas, Jesus dizia e as elogiava sobre o seu fervor espiritual, sobre a sua capacidade de trabalhar na obra de Deus. E quando nós percebemos Jesus elogiando o trabalho dos crentes dessa igreja, o trabalho tem como palavra grega likopos, que significa trabalhar até derramar suor. São igrejas que trabalhavam, mas como o caso da igreja de Éfeso, por exemplo, Jesus vai censurá-la duramente, dizendo que era uma igreja que simplesmente tinha abandonado o seu primeiro amor. Você vai perceber que para todas as igrejas da Ásia Menor, Jesus apresenta elogios e Jesus vai apresentar severas críticas. 5 delas vão receber de Jesus elogios e críticas. Uma delas, de Jesus, só vai ganhar o mais perfeito dos elogios, mas uma delas tem a triste marca de receber apenas críticas. O nome dessa igreja é a igreja que coube a mim expor ela aqui nessa noite. É a carta à igreja de Laodiceia. Você vai perceber que do versículo de número 14 ao versículo de número 22, não existe um elogio, não existe um estímulo, não existe uma única coisa boa descrita na igreja de Laodiceia. Há algum teólogo que chegou a dizer que a única coisa boa que poderia vir existir era simplesmente a opinião que a igreja tinha dela mesma. Mas até nisso, essa igreja estava errada. Essa igreja é a igreja de Laodiceia. Sem sombra de dúvidas, ela carrega para conosco uma série de lições. Antes de mais nada, é importante você entender algumas coisas. Essa igreja, ela era uma igreja estritamente rica, e ela era rica porque a cidade dentro do qual ela estava inserida era uma cidade muitíssimo rica. Séculos anteriores, a cidade de Laodiceia, simplesmente que recebe esse nome justamente por causa da presença simplesmente de um homem caracterizado por poder e por ser irmão do imperador. A carta à igreja de Laodiceia é dirigida para uma igreja inserida num contexto de pluralismo religioso. A carta à igreja de Laodiceia é dirigida para uma comunidade e para uma civilização que não queixava-se e que não reclamava de falta de dinheiro. Como havia falando, séculos anteriores tinha acontecido um terremoto, destruindo toda a cidade de Laodiceia. O imperador romano propôs oferecer dinheiro para reconstruir a cidade, e eles simplesmente rejeitaram a ajuda do poder público, porque os próprios moradores tiraram dinheiro do seu bolso e acabaram reconstruindo essa cidade. Essa não é uma cidade simplesmente pobre, não é uma cidade onde acontecia tragédias sociais, mas é nesse contexto que Jesus plantou uma igreja.
E essa igreja, ela começou a refletir justamente aquilo que a comunidade refletia. Gente soberba, gente que olhava para dentro de si e achava que não precisava nem de ninguém e simplesmente nem dos próprios deuses que eles serviam. E aconteceu desses próprios cristãos, aconteceu de eles apresentar justamente a sua vida para Deus. Eles começarem a filiar nessa igreja, mas o orgulho que eles estavam trazendo da sociedade ainda não tinha sido tratado. O que é fato é que a carta à igreja de Laodiceia, ela vai começar, como eu disse no início da pregação, com o próprio Jesus, apresentando-se quem é Ele, qual é a sua glória, qual é o seu poder, porque a igreja precisa entender que igreja não tem gente grande, não tem gente boa, não tem gente forte e não tem gente gloriosa. A glória, a riqueza, a força, a honra e o poder é caracterizado e atribuído unicamente ao Deus da igreja de Laodiceia. E esse mesmo Deus começa dizendo: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém. É exatamente assim como ele vai começar a se revelar para aquela igreja tão soberba, para aquela igreja que caracterizava-se justamente pelos seus atributos de arrogância. Quem está falando com vocês é o Amém. Se você observar, você vai perceber no capítulo 1 de Apocalipse, que Jesus simplesmente se identifica para o apóstolo João como o Alfa e o Ômega. A letra Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o Ômega é a última letra, mostrando que Jesus, ele não é apenas o Cristo que começa, mas ele é o Cristo que termina. Por quê? Porque se Gênesis é o livro da criação, Apocalipse será o livro da consumação. Se no Gênesis Deus constrói, em Apocalipse Deus destrói. Se Gênesis simplesmente vai ser a primeira, em Apocalipse ele vai se apresentar como Amém. Se você observar o livro de Apocalipse e continuar do capítulo 4 para frente, nós vamos perceber que a grande tribulação vai ser o momento onde os céus irão abrir, selos serão desatados, anjos sobre a ordem de Deus vai simplesmente demonstrar a tragédia que vai acontecer para os moradores que ficarem aqui na terra. Catástrofes irão acontecer, o mundo será chocado, abalado, destruído. Satanás personificará o corpo de um homem e juntamente com a trindade satânica, ele vai instaurar o seu sistema maligno e diabólico. Mas Apocalipse não é simplesmente o livro que levanta a bandeira de eu e você ficarmos com medo, porque a esperança que nós temos e a esperança que nós acreditamos é que quando Jesus voltar, essa igreja será arrebatada para o louvor e para a glória de Deus. Apocalipse é o livro que mostra com que todo crente deve olhar para dentro de si e gritar dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E não se esqueça que Ele é o Amém, porque Ele vai finalizar todas as coisas. Enquanto alguns homens vão para o inferno, nós acreditamos que num corpo glorificado, nós vamos adorar a Deus pelos séculos dos séculos. Se você tem essa esperança, levante a sua mão e confirme dizendo: glória seja dada ao nome do Senhor. Depois Jesus começa dizendo: quem está falando com você é a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, o princípio da criação. No versículo de número 15, Jesus começa dizendo: eu sei as tuas obras. Se você observar todas as igrejas, ouviram algumas expressões que eram comuns de todas elas, dadas pelo próprio Jesus. E uma das expressões comuns é: eu sei as tuas obras, eu sei. E ele vai mostrar por que é que ele sabe. Ele vai mostrar que ele sabe, porque ele classifica a igreja de Laodiceia, dizendo assim: eu sei as tuas obras, e eu também sei que você não é uma igreja nem fria, e você não é uma igreja nem quente. Pelo contrário, nós temos o próprio Jesus
desejando que ou a igreja fosse um cubo de gelo, ou a igreja fosse uma brasa de fogo. E parece ser estranho essa expressão, mas eu gosto de uma frase apresentada pelo Dr. William Barclay, quando ele comenta esse texto. Ele vai dizer que se tem uma coisa que Jesus não tolera, é a neutralidade. Dentro da igreja, nós vamos perceber que ou nós nos esfriamos no mais completo desvanecer da fé cristã, ou simplesmente nosso coração deve pegar fogo. Eu gosto de uma frase dada pelo próprio John Wesley, quando perguntaram para ele: John, qual que é o segredo da igreja ter batido a porta na sua cara? E multidões de 5, 10, 15, 20, 30 mil pessoas descem de todos os cantos da Inglaterra para te verem pregar. Ele disse assim: o mundo sempre estará atrás de brasas pegando fogo, e eles estão saindo de todos os cantos só para me ver queimar. Queridos, crendo ou não, acreditando ou não, o Dr. Hernandes Dias Lopes comenta que se for para não ser uma brasa de fogo, é muito melhor se render aos braços do ateísmo. O que eu quero dizer para você? É melhor você entender exatamente isso, embora pareça ser chocante. Jesus, ele não aceita com que nós temos uma vida de neutralidade. Vimos para a igreja, o nosso louvor é frio. Vemos a pregação frente aos nossos ouvidos e os nossos olhos é frio. A nossa adoração é uma adoração morna. Simplesmente a nossa comunhão é uma comunhão enfraquecida. A ordem dada por Jesus frente à igreja de Laodiceia e o desejo iminente no coração do Cordeiro de Deus não é com que nossa relação seja fria, não é com que nossa relação seja morta, não é com que a nossa adoração seja morna, não é com que a nossa pregação seja uma pregação ineficaz, seja uma pregação ineficiente, mas a ordem dada por Jesus é: a nossa comunhão deve pegar fogo, a nossa confraternização deve pegar fogo, o nosso louvor deve ser uma brasa frente ao trono de Deus, ouvirmos a pregação deve queimar o nosso coração, porque se tem algo que nós não podemos nos esquecer, é que o nosso próprio Deus é um fogo consumidor. E se tem algo que nós não podemos nos esquecermos, é que de fato nós podemos ter conhecimento na nossa mente, mas o nosso coração deve arder em chamas para louvar, para adorar, para glorificar e reconhecer que o Cristo Todo-Poderoso é digno de honra e é digno de glória para o louvor e para a glória de Deus. O que é interessante é que Jesus vai apresentar qual é o motivo da frieza, ou vamos explicar melhor, da mornidão espiritual da igreja de Laodiceia. No verso 16, você vai perceber que Jesus diz assim, porque és morno, e não és frio, e não é quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora olha para cá. Quando eu estava na graduação em teologia, eu me lembro que era normal eu sair da aula, ter que sair para pregar, voltar para a aula, tudo isso na mesma noite. Cansei de fazer isso. E eu me lembro que uma certa feita me chamaram para pregar num evento, e o evento tinha por tema a mulher samaritana. Lembra dela, de João capítulo 4? Eu lembro que eu perguntei para a coordenadora hoje da FACEB, a professora Lázara Coelho. Eu perguntei assim para ela: professora, o que mais chama a atenção da senhora no texto de João capítulo 4? Eu lembro que na biblioteca, ela olhando um livro, ela me disse assim: Starley, o que mais chama a minha atenção não é basicamente João capítulo 4. O que vai me chamar mais atenção em João capítulo 4 é João capítulo 3. E eu perguntei: mas por que João capítulo 3? Ela olhou para mim e falou assim: você já percebeu que parece que Jesus errou as pregações? Parece que ele trocou os discursos. Sabe por quê? Imagina só, se eu fosse chamar você para pregar num culto, numa cruzada,
e eu te desse 2 públicos para você pregar, uma cruzada, pregando para pessoas que não são crentes, não são cristãs, e se eu te convidasse para você pregar numa escola bíblica de obreiros, só para obreiros e pastores, e aí que eu te falasse, os temas vão ser 2, para um público, você vai pregar sobre nascer de novo, e para outro público, você vai pregar sobre adoração. Pela lógica, você ia compreender que para o público de pastores e obreiros, você deveria pregar sobre as diretrizes da pregação. E para o público que não é cristão, você deveria pregar sobre nascer de novo, não é? Mas não foi isso que Jesus fez. Para a mulher de João capítulo 4, ele vai falar para ela sobre adoração. E para um doutor da lei, acostumado a cerimônias religiosas, ele vai falar sobre a necessidade de nascer de novo. E a professora olhou dentro dos meus olhos e me perguntou: por que é que Jesus fez isso? O que Jesus, afinal de contas, não tolera? Resposta: o que ele não tolera, ou o que deixa ele mais irado, mais insatisfeito, do que simplesmente alguém se entregar à promiscuidade, é ter alguém que está dentro do âmbito religioso, está dentro de uma instituição religiosa, mas o seu coração já não arde como arde antes. Então deixa eu falar algo para você. Quando você vem para a igreja, que você olha mais o pregador do que a pregação, que você olha mais o ministério de louvor do que o Deus que é louvado, que você olha mais simplesmente a estrutura física do que a espiritual, que você olha mais o homem do que a Deus, então está faltando o nosso coração voltar a pegar fogo e a nossa adoração voltar a queimar por Ele e para o louvor e para a glória do nome dEle. E antes de mais nada, não podemos nos esquecer que Jesus vai apresentar a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Verso 17. O que estava levando essa igreja de Laodiceia a ser uma igreja morna? Ele vai apresentar a raiz do problema no verso 17. Primeira coisa, ele vai frontalmente confrontar a soberba daquela igreja. Agora escute bem o que eu vou lhe dizer. Em Laodiceia, aí nós precisamos observar a geografia daquele lugar. Laodiceia estava inserido dentro de um local aonde de um lado era banhado pelas águas frias de Colossos e de outro lado era banhada pelas águas quentes de Herápolis. As duas tinham efeito medicinal, as duas tinham efeito terapêutico. Jesus ele vai simplesmente dizer e relembrar e pegar um conceito da geografia da época. O que está acontecendo? Jesus ele vai dizer e vai mostrar de algo que acontecia para você ver que ele conhece a igreja. E ele conhece não somente a igreja, mas onde a igreja está inserida. Havia um momento que essas águas se cruzavam. Então água fria com água quente estava tornando água morna. Quando Jesus chega a dizer, olha, eu tomara que tu fosses frio, ele está se referindo às águas de Colossos. Tomara que tu fosses quente, ele está se referindo à água de Herápolis. Sabe o que ele está dizendo? Você não é fria e você nem é quente. Pelo contrário, você está abrindo a boca e está dizendo que é rica. Sabe por que Jesus condena a própria igreja a abrir a boca e dizer, rico eu sou? Porque de fato na igreja de Laodiceia ficavam as poderosas instituições financeiras do mundo antigo, os poderosos bancos, gente endinheirado. A igreja de Laodiceia não era uma igreja que tinha dificuldade para pastores ter um alto salário. Os retiros daquela igreja não tinha que o líder de jovem ficar completando. Pregar na igreja de Laodiceia era sair com oferta boa. A estrutura da igreja de Laodiceia era de primeira. Gente influente na sociedade. Ninguém tinha dificuldade frente à assistência social. Era uma igreja rica financeiramente. E a soberba deles eram tão grandes,
mas tão grandes que eles diziam para todo mundo: olha, nós somos uma igreja rica. E é isso que Jesus está dizendo: como você está dizendo, rico eu sou. Só que se eu perguntar para você, qual é o conceito de uma igreja rica, o que você diria? Seria justamente o que eu falei? Uma igreja com pessoas influentes na sociedade, uma igreja que simplesmente tem um ótimo aparelho de sonorização, bons microfones, o ministério de louvor todos são assalariados com alto salário. Isso é uma igreja rica? Porque para Laodiceia, de fato. Só que você vai perceber que Laodiceia olha para dentro de si e se analisava uma igreja rica, mas rica para os homens. Sabe por quê? Jesus chegou a dizer: como diz, rico sou, eu estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Isso para os homens. Mas Jesus chega a gritar para o anjo da igreja, e para o anjo da igreja ele vai precisar apresentar o diagnóstico de Jesus para o resto da igreja. Sabe o que é? O anjo da igreja, que simplesmente tinha caído na ideologia de que igreja rica é igreja boa, de que igreja rica é uma igreja bastarda, ele precisou dizer para a igreja: nós somos ricos para os homens, influentes para o Império Romano, mas Jesus se revelou a nós dizendo que nós somos uma igreja desgraçada, uma igreja pobre, uma igreja cega, e somos uma igreja nu. Eles estavam rogando o fato deles terem dinheiro. Jesus chamou eles de pobres. Eles estavam dizendo que eles eram melhores nas suas roupas. Sabe por quê? Porque em Laodiceia tinha uma das grandes indústrias do mundo antigo, frente à produção de matérias-primas para fazer vestidos. Algumas das princesas asiáticas iam justamente na cidade de Laodiceia fazer roupa da melhor qualidade, fazer vestido da melhor qualidade. Laodiceia ostentava o fato deles produzirem as poderosas e as gloriosas roupas do mundo. Mas sabe o que Jesus falou? Vocês fabricam roupa para os homens, vocês são conhecidos pela capacidade de vocês de terem uma boa moda, mas para mim, vocês estão nus. Para mim, vocês são uma igreja nua. Sabe o que agora é outra característica de Laodiceia? Em Laodiceia, eles produziam o famoso colírio. Era uma espécie de um pão que eles inseriam uma espécie de medicamento e era utilizado, sabe para quê? Para curar enfermidades oculares. Bons médicos faziam as primeiras cirurgias de catarata justamente nesse local. Esses pães com esses medicamentos eram chamados de colírios. É por isso a expressão colírio. Tudo isso estava acontecendo dentro da cidade de Laodiceia. Alguns membros dessa igreja simplesmente estavam inseridos. Eles eram empresários, eles eram banqueiros, eles simplesmente trabalhavam com modas, eles vendiam colírios. Mas Jesus está dizendo: vocês vendem roupa para os homens, mas para mim vocês estão nus. Vocês têm dinheiro para a sociedade, mas para mim vocês estão pobres. Vocês curam simplesmente as enfermidades oculares da terra, mas para mim vocês são uma igreja cega. Então a grande questão que nós concluímos não é o que nós somos para os homens, não é o poder que nós temos para os homens, não é o nome que nós temos para os homens. A grande questão é: nós não adoramos homens, nós não reconhecemos os homens. A grande questão é: e quando eu venho para a igreja, será que eu venho para mostrar o que eu não quero, o que eu não posso mostrar? Ou eu venho para a igreja adorar o Cordeiro de Deus, o Filho de Davi, o leão da tribo de Judá, o Todo-Poderoso, o guarda de Israel, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória, aquele que é digno de majestade, aquele que é digno de santidade? A Ele seja a glória. Mas no verso 18, Jesus vai apresentar a solução para essa igreja. Você sabe que Jesus, Ele está sentado no trono dos tronos. Você pode ter certeza que ninguém tem um trono maior do que o dele, até porque ele não tem medidas espaciais. Ninguém é mais alto do que ele. Ninguém tem um braço mais poderoso do que o dele. Ninguém é tão grandioso igual a ele. E não se esqueça que ele faz o que lhe apraz. Ele não precisa pegar conselho aos anjos.
Ele não precisa pegar a opinião de imperadores. Ele não precisa se curvar frente à vontade humana. É Ele mesmo que pergunta em Isaías capítulo 43, verso 13: olha, não há quem possa livrar das minhas mãos, porque agindo eu, quem me impedirá? Mas esse mesmo Jesus, Ele é tão amoroso, mas tão amoroso, tão respeitador, mas tão respeitador, que em vez de dar uma ordem, sabe o que Ele faz? Ele dá um conselho. Inclusive, é exatamente isso que eu trato nesse segundo livro que eu escrevi, o aconselhamento cristão. Sabe o que é engraçado? No verso de número 18, ele vai falar: olha, aconselho-te. Eu não estou te dando uma ordem, eu não estou te obrigando, eu não estou te dando um decreto, porque a escolha é sua. Aconselho-te de mim, que tu compres. Você percebeu que ele usa o verbo comprar? Sabe por quê? Porque a salvação ela foi de graça, amém? Amém, amém, amém? Agora, colírio espiritual, vestes espirituais e glória de Deus, aí irmãos, o preço é pago, e o preço não é baixo, o preço não é barato, o preço é alto. Graça de Deus, eu falo poder de Deus, milagre de Deus, fé em Deus, sinais de Deus, pregação da palavra de Deus, louvor para a glória de Deus, simplesmente só se deve fazer com colírio espiritual, com vestes espirituais e com a presença de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para não cometer o mesmo erro de Éfeso. De vez em quando eu falo isso porque eu sou desse mundo. O mundo dos teólogos, ele parece um verdadeiro sinédrio. Os caras são bons, os caras sabem fazer exegese. Tenho amigos meus que conhecem textos de cor na língua hebraica. E não é esse hebraico que se tem pela internet, é o hebraico arcaico, bíblico mesmo. Não é nem o hebraico que se fala hoje em Israel. Então os caras sabem criticar tudo. Eles de fato têm conhecimento na cabeça, mas ainda lhes falta fogo no coração. E escute bem o que eu quero dizer. Qual é a vantagem de nós estarmos aqui, se não for a presença do Deus Todo-Poderoso? O que faz a diferença na vida da pregação e do pregador? O que faz a diferença na vida do mestre? O que faz a diferença no culto, no congresso, na conferência? O que faz diferença na escola bíblica dominical? É a pregação da palavra, mas é carregada com a glória e com a Shekinah do Deus que é grande, digno de honra e digno de glória. E eu acredito que enquanto eu estou pregando a palavra dele, a presença dele está nos abraçando nessa noite. Aconselho-te de mim que tu compres ouro provado no fogo. O ouro fala da glória de Deus, o ouro fala da presença de Deus. E eu vou voltar a repetir: o nosso grande desafio é nos dobrarmos à presença e a Shekinah de Deus voltar a invadir nossas igrejas, voltar a surpreender os nossos cultos, para que o nome do Deus dos céus e da terra seja glorificado. Aconselho-te de mim que tu compre vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, mas com os colírios espirituais, para que tu vejas. No verso 19, ele ainda vai dar algumas instruções. Sabe qual que é a primeira? É assim: olha, eu repreendo, eu estou fazendo isso para vocês, porque eu estou repreendendo vocês. Eu estou puxando a orelha de vocês. Ele está puxando a nossa orelha. Só que você vai perceber que a gramática grega, o mesmo verbo aqui, repreender, é o mesmo verbo para exortar. E esse mesmo verbo exortar, ele tem a tradução da mesma expressão hebraica da conversa do profeta Natã com o rei Davi. Então a pergunta é: por que Deus fecha algumas portas? Por que Deus nos faz passar por momentos difíceis? Por que Deus puxa a nossa orelha? Por que Ele chama a nossa atenção? Por que quando nós caímos Ele simplesmente nos cobra, nos exige, nos disciplina? Ele faz isso porque Ele nos ama. Antes de mais nada, eu quero dizer para você que eu tenho uma filha de 4 anos, e eu não faço tudo que ela me pede, porque senão ela só vai comer bobeira, só vai fazer besteira, e ela vai fazer aquilo que é mal para ela. Então não se esqueça que Jesus é alguém
que não adianta você pedir um pão, achando que está pedindo pão, quando na verdade você está pedindo uma cobra. Porque Ele está ordenando eu falar para alguém aqui nessa noite: aquela porta que você está pedindo para abrir, só vai abrir, mas é no tempo dEle. O milagre que você está esperando vai acontecer, mas a Bíblia diz no Salmo 103, que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele não vai te abençoar enquanto não chegar o tempo certo, porque bênçãos de Deus no tempo errado, o que elas vão gerar? Elas vão gerar maldição. Agora, bênção de Deus, milagre de Deus, sinal de Deus, prodígio de Deus, no tempo certo, vai servir para glorificar o nome do Deus que fez os céus e a terra em você. Então não se esqueça, a porta vai abrir, ela vai abrir. Você está na disciplina, está no deserto porque Deus está te provando, está no deserto porque está colhendo o que você plantou. Não se esqueça, você está no deserto porque Deus te ama, é porque Deus te escolheu, e Ele não vai perder a sua alma para o diabo. Então fica tranquilo, espera o deserto acabar, porque no tempo certo Deus haverá de te dar a vitória. Eu faço isso porque eu amo vocês, porque eu zelo da alma de vocês. Então o que eu te sugiro você fazer? Se arrepende. E no verso de número 20, ele vai fazer uma promessa, mas a promessa só vem depois de uma recomendação. Qual que é a recomendação? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Aqui, para me finalizar, às vezes a gente usa esse versículo, sabe para quê? Para nós fazermos apelo, né? Só que você percebeu o contexto? Jesus não estava dentro da igreja, Ele estava do lado de fora da igreja. E é um convite de Jesus, caso Ele esteja de fora da igreja. Ele está, batendo a porta. Vamos abrir a porta e vamos deixar o próprio mestre entrar. Sabe por quê? Porque se ele entrar, ele vai fazer conosco um jantar de amor. Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai curar as nossas decepções, Ele vai sacrificar justamente aquilo que Ele já derramou há 2000 anos atrás, que é o sangue dEle, e Ele vai simplesmente curar as feridas da alma, Ele vai restaurar e restituir. E nós não podemos nos esquecer que o maior benefício da igreja não é estar na presença de primeiramente os homens, mas o maior benefício e o maior presente da igreja é termos a gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. Para quem fizer isso, ele vai fazer uma promessa: quem vencer, eu vou levar para sentar comigo no trono, bem do lado do meu, assim como eu estou aqui, porque eu venci e me assentei ao meu Pai no trono. E a recomendação é: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, eu vou finalizar dizendo para você sabe quantas igrejas dessas existem hoje? Nenhuma. Não existe, eu estou falando de uma perspectiva arqueológica, não existe nenhuma igreja. Sabe por quê? Porque para todas elas Jesus falou: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala. E essas igrejas não ouviram, e todas elas fecharam. Vamos acreditar